Bem, nós vamos nos concentrar aqui na palavra de Deus, vamos ler a Bíblia, vamos falar da Bíblia e vamos aprender o que é que Deus tem para nós hoje. Estamos a fazer esta série que se chama Jesus no Centro, a História da Salvação. Estamos a ler uma das biografias de Jesus, não é? Temos 4 biografias de Jesus, vamos ler a biografia de Jesus, que foi Marcos que escreveu, João Marcos, e que bebeu do apóstolo Pedro, é isso que os estudiosos nos dizem, bebeu principalmente de Pedro, a informação que ele colocou aqui no Evangelho, e temos aqui uma fonte para nós entendermos quem foi Jesus, o que é que Jesus ensinou, como é que Jesus viveu e como é que nós devemos aprender e viver segundo o modelo que ele nos deixou, com a capacitação do Espírito Santo. Não é pela nossa força, nós não somos capazes, mas Deus pode nos ajudar e dar força para nós vivermos como Ele nos ensina. O tema de hoje é... Mexi nisto, estraguei tudo. Aí está, obrigado. O tema de hoje é Jesus, o centro do reino de Deus. É uma expressão que é muito usada, principalmente nos Evangelhos, nestas biografias de Jesus. Tem uma expressão muito usada, pouco usada no resto do Novo Testamento, interessante, mas muito usada por Jesus nos Evangelhos. Reino de Deus, reino dos céus, são expressões que querem dizer a mesma coisa. E vamos hoje, porque a passagem de hoje nos introduz este tema, nos introduz estas expressões e este conceito do reino de Deus, e vamos hoje perceber o que é isto e como é que isto muda o nosso entendimento de Jesus, da essência da fé e da nossa vida também. Vamos ler em Marcos, do capítulo 4, do versículo 1 a 34. Por favor, Marcos 4, 1 a 34. Todos abriram? A abertura das Bíblias é silenciosa nos tempos modernos. Antigamente havia ruído. Agora há aí algumas, mas pouquinhas. Marcos 4, 1 a 34. Jesus pôs-se então outra vez a ensinar à beira do lago da Galileia. Mas juntou-se tanta gente à volta que teve de entrar num barco. Sentou-se e dali falava ao povo que estava na margem. Ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas como esta. Escutem. Andava uma vez um homem a semear. Quando lançava a semente, alguma caiu à beira do caminho e os pássaros comeram-na. Outra caiu em sítios pedregosos onde não havia terra. Estas sementes germinaram depressa, porque o terreno era pouco fundo. Mas quando veio o sol, queimou as plantas porque não tinham raiz suficiente. Outras sementes caíram no meio dos espinhos que cresceram e as abafaram. Por isso não deram fruto. Mas uma parte da semente caiu em boa terra. Cresceu, desenvolveu-se e deu 30, 60 e até 100 grãos por semente. Por fim disse: quem tem ouvidos, preste atenção. Quando a multidão se foi embora, os que ficaram com Jesus juntaram-se aos discípulos e pediram que lhes explicasse aquelas parábolas. Jesus então esclareceu: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora será tudo ensinado por parábolas, para que olhem, mas não vejam, ouçam, mas não entendam. Senão voltavam-se para Deus e Ele perdoava-lhes. Jesus perguntou-lhes: se não compreendem esta parábola, como hão de compreender as outras? O semeador semeia a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Mas vem logo Satanás e tira a palavra que neles tinha sido semeada. Outras pessoas são como a semente que caiu no terreno pedregoso. Recebem a palavra com alegria, mas não têm raízes fundas. Mal vêm as aflições ou perseguições por causa da palavra de Deus, desistem logo. Outras são como a semente que caiu no terreno, cheio de espinhos. Essas ouvem a palavra. Mas quando aparecem as preocupações da vida, a ilusão das riquezas e outras ambições, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Mas outras pessoas são como a semente que caiu em boa terra. Ouvem a palavra de Deus, recebem-na e dão fruto. Uns 30, outros 60 e outros 100 vezes mais. Jesus continuou: haverá alguém que acenda um candeeiro e o ponha debaixo de uma cama ou debaixo da cama?
debaixo de uma caixa ou debaixo da cama. Não o põe antes num lugar em que alumie bem. Não há nada que esteja escondido que não venha a ser descoberto, e tudo o que é feito em segredo virá a ser conhecido. Quem tem ouvidos, presta atenção. Disse-lhes mais: reparem bem no que ouvem. A medida com que julgarem os outros será a mesma que se há de usar convosco, e até com mais rigor. Porque o que tiver bastante receberá ainda mais, mas o que tiver pouco, até esse pouco lhe será tirado. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Quer o semeador esteja acordado ou a dormir, ela nasce e cresce noite e dia, sem ele saber como isto se passa. É a própria terra que dá o fruto. Aparece primeiro a planta, depois a espiga e mais tarde o grão. E quando a espiga amadurece, começam a ceifar, porque chegou o tempo da colheita. Também dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, ou com que é que podemos compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda, que é a mais pequena de todas as sementes. Depois de semeada, cresce até se tornar uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que os pássaros fazem ninhos à sua sombra. Era por meio de muitas parábolas como estas que Jesus ensinava ao povo, de acordo com aquilo que as pessoas podiam entender. Só lhes falava por parábolas, mas em privado explicava tudo aos discípulos. Muita coisa aqui, partes, não é? Vamos começar pela expressão-chave desta passagem. A expressão-chave desta passagem é o que Jesus está a tentar transmitir. Vou pôr isto aí no meinho. Ah, é? Congelou. Está congelado. Ok. A expressão-chave está no capítulo, no versículo 11. Versículo 11, que diz: a vós dá de conhecer o mistério do reino de Deus. O mistério do reino de Deus. Qual é o mistério do reino de Deus? Mistério é uma palavra importante aqui. É uma palavra importante em tudo o que diz respeito a Deus. Porque Deus é um mistério. Né? Ninguém compreende Deus de uma forma total. Há uma componente de mistério aqui. Mas é um mistério, não é um mistério para ficar indecifrável. Não é uma coisa para ficar sem compreensão. É um mistério que nós vamos, que nos é revelado e que nós vamos desvendando. Né? E um dia vamos ter, sim, uma compreensão total. Diz a Bíblia que vamos conhecer como somos conhecidos. E nós somos totalmente conhecidos. Se vamos conhecer como somos conhecidos, então vamos conhecer. Não vai haver névoa. Mas enquanto estamos aqui, há névoa. É um mistério. É uma realidade. E o que é que vem desvendar esse mistério? Ou quem vem desvendar esse mistério? Hã? Jesus. Jesus é a revelação de Deus. Não é? É a revelação do mistério. E o mistério do reino é a revelação que Jesus traz, que Deus vem reinar. Reino, reinar. Né? Deus vem reinar. E Paulo afirma isso em Efésios 1, a carta aos Efésios, no versículo 9, diz que deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Paulo diz: Deus deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade e o plano generoso que tinha determinado realizar por meio de Cristo. Okay? O plano generoso que tinha determinado realizar por meio de Cristo. E isso foi-nos dado a conhecer. E diz que esse plano consiste em levar o universo à sua realização total. Ou seja, Deus vai pôr tudo em ordem. Né? E esse mistério da vontade de Deus, como é que Deus vai fazer isso, está-nos a ser revelado através de Cristo, através de Jesus. E esta passagem e muitas outras, né, da Bíblia mostram que o reino de Deus é este mistério que Cristo nos revela. Né? E que Cristo ele vem inaugurar o reino de Deus. Né? Ele vem anunciar que há um rei, como nós cantávamos, é o rei dos reis. Né? E o rei dos reis, o que é que faz um rei? Reina. E um rei dos reis reina sobre todas as coisas. Então Jesus é o centro desse mistério. Já está? Obrigado. Agora isto está a andar. Sou eu que estou a andar? Ou? Sou? Já foi. Já. Temos que orar ali pela... Temos que orar.
Jesus é o centro do mistério. Ele não apenas anuncia o reino, ele é o reino. Não é? Tudo no reino tem a ver com Jesus, está centrado nele. E onde Jesus está, o reino de Deus chega. E nós aqui em Marcos 4 encontramos uma sucessão assim de parábolas. O que é uma parábola? Já agora, também uma coisa importante. O que é uma parábola? É uma história, é uma história figurada do cotidiano, ou seja, são figuras do dia-a-dia que têm um significado espiritual mais profundo, dão-nos lições espirituais. Jesus usava parábolas, porque as parábolas ajudam a entender. Mas Jesus diz aqui, quando perguntam, mas porquê é que falas por parábolas? Qual é o significado das parábolas? E Jesus diz, olha, as parábolas, a vós vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos outros, tudo é falado por parábolas, para que olhem, mas não vejam, ouçam, mas não entendam, senão voltavam-se para Deus e Ele perdoava-lhes. A gente pensava que as parábolas eram para as pessoas entenderem melhor, não é? Mas afinal, era para que alguns não entendessem. Era para que alguns não entendessem. Quem eram esses que não era suposto entenderem? Porque é que Jesus não falava abertamente tudo, tintim por tintim, e estava ali a contar histórias? Havia sempre pessoas à volta de Jesus que ficavam, quando começavam a entender o que é que Jesus queria dizer, a resposta delas era querer matar Jesus. Quem eram? Os duros de coração. As autoridades, aqueles que não queriam entender, eles não queriam entender. Porque se quisessem entender, a eles era-lhes revelado os mistérios do reino de Deus. Mas eles não queriam entender. Nós já lemos isso no capítulo anterior. Não é? Jesus ficou triste com aquilo do sábado, lembram-se? Ficou triste e indignado porque eles não queriam entender. Não é falta de capacidade, é falta de coração. Eles não queriam entender. E então, para quem não quer, a esses, os que não querem, a esses é-lhes oculto. De propósito, Deus oculta-lhes, porque Deus não pactua com durezas de coração. Deus procura corações contritos e quebrantados, corações moles, mansos, ensináveis, que sejam ávidos por conhecimento, que se coloquem aos pés do Pai e digam, Pai, ensina-me, porque eu não sei nada. Não é? É esses corações que Deus procura. E Deus resiste aos orgulhosos. Está escrito também. Não é? Deus resiste ao orgulho. Deus detesta o orgulho. Então, é assim, então vais ficar sem saber. Vais ficar sem ver. E as parábolas tinham essa função também. E vamos ver aqui que o reino é anunciado a todos. Este é o primeiro ponto. Nós vamos ver 3 pontos. O primeiro ponto é o reino é anunciado a todos, mas nem todos recebem. Qual é a primeira parábola que temos aqui nesta passagem? A parábola do semeador. Qual é o significado da parábola do semeador? Em particular, a personagem do semeador. Quem é o semeador? Estavas a dizer? Quem é que disse que era Jesus? Irmã Maria? Estavas a dizer? Ou nós? Ou os dois. Ou os dois, não é? Jesus e nós. Jesus, em primeiro lugar, porque foi Ele que veio revelar, não é? Foi Ele que primeiro veio nos semear em nós, não é? Para nós podemos semear também. Então, quem prega a palavra é o semeador. E Jesus explica que o semeador lançou a semente. O que é a semente? A palavra de Deus. Diversos tipos de solo, certo? Vários tipos de solo. Quais eram os tipos de solo? Ajudem aí, vejam aí. Quais eram os tipos de solo? Espinhos, rochas, estrada e bom solo, né? Vários tipos de solo. A semente foi lançada para onde? Todos os tipos de solo. A semente é espalhada para todo lado. Ninguém pode dizer, mas eu
a semente não caiu aqui. Não, a semente ser lançada para todos os tipos de solo significa que toda a gente recebe. Não é? Quer dizer, toda a gente recebe, mas nem toda a gente acolhe. Não é? Mas nem toda a gente acolhe. E então a palavra, a semente é a palavra. E quem é a palavra? Mais uma vez, Cristo é a palavra. A palavra é Cristo. A palavra revela Cristo. A palavra de Deus revela Cristo. É essa a função da palavra. Não é? Do início ao fim, de capa a capa da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, do princípio ao fim. Jesus é o princípio e o fim. Ele diz isso lá também. Não é? Portanto, tudo é Jesus. Cristo é o semeador e é a semente. Ele é o autor da vida. Ele semeia. Não é? Ele semeia vida. E Ele distribui vida. E toda a gente que está vivo, toda a gente recebeu essa vida de Jesus. Toda a gente recebeu essa vida. Ele é o autor da vida e é também a palavra encarnada. Não basta ter vida, é preciso ter uma vida que produza fruto. E a vida que produz fruto, produz através dessa semente. Então, a semente é a mesma. A semente mudou de tipo de solo para tipo de solo. Não, a semente era a mesma. E como o semeador, ele não estava ali com muitas coisinhas, não é? Não estava com muita preocupação, onde é que vai cair, onde é que vai cair. Foi para todo lado. Não é? A semente atirada para todo lado. E então a semente não muda. O que muda é o solo. A resposta, o que é que significa o solo? Já agora. O coração, é o coração. Né? O tipo de coração é que é diferente. Toda a gente está aqui a ouvir. Toda a gente está aqui a ouvir o que eu estou a dizer. Toda a gente está a ouvir a palavra. Certo? Mas a palavra é a mesma para todos. Agora, os corações, como é que cada coração está a receber? Isso é que muda. Não é? Agora, só quem tem um solo fértil é que recebe vida. Porque a semente é só uma semente. Mas o fruto mostra que a semente gerou vida. Quem dá fruto é quem está a gerar vida. Quem não dá fruto, mesmo que receba a semente, não está a gerar vida. Depois temos o trigo e o joio. Não é? E não nos cabe a nós separar o trigo do joio. Isso é Jesus que vai fazer. O que é o reino de Deus, então, a partir desta palavra? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é este processo. Não é? Quando Cristo, a palavra, gera vida nas pessoas, aí está o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de vida. Não é? Estas parábolas que têm a ver com agricultura, não é? Têm a ver com o solo, têm a ver com a semente, têm a ver com vida. Vida. Não, Jesus podia usar outras ilustrações, mas ele usa estas ilustrações de vida, de gerar vida. Não é? E semente, tudo que... Eu lembro-me quando... Ele não está aqui. Eu lembro-me quando o nosso Guilherme perguntava mas como é que os bebés aparecem e tal, não é? Os pais têm que estar preparados para responder a isto, não é? Como é que os bebés aparecem? Então a gente, quando ele era pequenino, a gente dizia, então, o papá pôs uma sementinha na mamã e pronto. Uma sementinha. Mas é isso, não é? É uma semente que gera vida, não é? Gera vida. Deus estruturou todo o universo assim. Não é? Vida. Vida. E o reino de Deus é isso. O reino de Deus é onde a vida de Deus está a ser gerada. O reino de Deus não é um lugar, não é uma estrutura. O reino de Deus não são 4 paredes. O reino de Deus não são templos. O reino de Deus não são templos. O reino de Deus não são estruturas, não são denominações, não são instituições. O reino de Deus é vida. É vida a brotar dos corações onde o Evangelho é colhido. Corações que são solo fértil, que produzem fruto. Isso é o reino de Deus.
Então não há nenhuma igreja ou nenhuma religião, nenhuma denominação que possa dizer só aqui é que há vida, só aqui é que está. Porque as sementes não estão restritas a uma organização humana. As sementes são lançadas para todo lado. E onde há solo fértil, há vida. Aí está o reino de Deus. Então, nós, quando recebemos a semente e temos o coração que é uma terra fértil, geramos fruto, geramos vida. Deus engravida-nos, espiritualmente falando, com vida. E depois o fruto nasce. E nós somos família, porque partilhamos a mesma semente que nos deu vida. Quando as pessoas que recebem a semente com um solo fértil, um coração fértil, elas têm a mesma semente, elas recebem a mesma semente e dão o mesmo fruto. Fruto que é vida. E isso é a igreja. Isso é a igreja. A igreja são todas as pessoas que fazem parte desta vida que está a ser gerada através da semente que é a palavra de Deus. Família, somos um só, porque temos a mesma semente e damos o mesmo fruto. E a nossa tarefa como igreja, qual é a nossa tarefa? É preparar o solo. Não é? Nós estamos aqui num trabalho de agricultura. Preparar os solos. Nós semeamos, lançamos a palavra e depois cuidamos do que é lançado. Não é? Cuidamos do que é lançado, como bons agricultores. Como é que cuidamos? Com amor, com o ensino, com a oração, para que a semente possa frutificar. E quando a semente quando há ali alguma coisa a acontecer, nós queremos cuidar. Agora, sabemos que há 4 tipos de solo. E quantos é que dão fruto? 1. Quando dá muito. Mas há 3 tipos de solo que não vão dar fruto. E isso nós também temos que estar preparados para aceitar. Aceitar. Porque não somos nós que geramos vida. Não somos nós que fazemos a semente dar fruto. É Deus que faz isso. Mas tem que ter solo fértil. E o solo fértil é da responsabilidade de cada um. É da responsabilidade de cada um. E eu ser solo fértil não é da responsabilidade de Deus. É da minha responsabilidade. Eu tenho que ser ensinável. Eu tenho que deixar cair o meu orgulho para que a semente tenha condições para frutificar. Eu não vou ninguém vai chegar a Deus e dizer: Deus, tu deste-me um solo mau, eu olho. Não. Fui eu que escolhi o meu solo. O solo que eu queria ser. Posso endurecer o meu coração como aos fariseus e aí tudo me é ocultado. Tudo me é ocultado. E aí eu não recebo nada, não recebo perdão nenhum, não recebo nada. Ou posso deixar-me sachar. Posso deixar o meu solo ser preparado. Ponto 2. O reino não depende. O ponto 1 é que o reino é anunciado a todos, mas nem todos recebem. Este é o ponto 1. Recebem. Há 4 tipos de solo e só um é que dá fruto. Cabe a cada um de nós ser o solo certo para que o fruto da semente da vida do reino possa brotar. Ponto 2. O reino não depende do esforço humano. Esta é outra coisa importante para nós. 26 a 29, no versículo 26 a 29, fala de um homem que lança a semente e diz lá a Jesus que tanto faz esse homem estar a dormir como acordado, não interessa se ele está acordado, todo ansioso, todo ali a tentar por tudo, todas as horas, hora após hora, a tentar ali pôr o solo bem e tal. Diz aqui que quer ele esteja a dormir, quer esteja acordado, a terra por si mesma produz fruto. Tem a ver com a terra, não tem a ver com quem semeia, com o esforço de quem semeia. Nós não conseguimos controlar o solo de cada um.
Não conseguimos. Deus está a trabalhar. Isso aí nós não temos dúvidas nenhumas. Deus está a trabalhar. O Espírito de Deus está sempre a trabalhar. E se Ele não fala audivelmente, Ele arranja circunstâncias e formas de nos confrontar. Ele está sempre a trabalhar. Nós, diz lá na Bíblia, nós podemos endurecer o nosso coração. Quando ouvimos a sua voz, endurecemos o coração. Temos inúmeros exemplos. Não é? Mas Ele está sempre a falar. E o milagre da semente se transformar em fruto é Ele que faz. Aquele milagre, aquele ponto em que a semente se transforma em fruto. Ninguém consegue controlar isso. É Ele que faz. Nós só podemos ser um solo favorável, mas o crescimento é Ele que dá. E este semeador, ele faz a sua parte. Qual é a parte do semeador? Semear. Claro que tem que cuidar do terreno, né? Tem que cuidar ali do que está a acontecer. Arrancar ervas daninhas e essas coisas todas, né? Tratar do terreno. Né? Eu não sou grande expert em agricultura, né? Para não dizer que não sei nada, mas é isso. Estamos aqui na cidade, estamos um bocado longe destas realidades. Mas o semeador cumpre a sua parte, semear, mas o crescimento é mistério, graça e milagre. Ninguém fabrica conversões. As conversões não se forçam. O fruto não se força. Não são estratégias humanas, nem metodologias, nem técnicas de crescimento, nem grandes... nem eventos, nem grandes coisas. Não é isso. Não é isso. Todas essas coisas podem ser úteis. Okay? Não estou a dizer que é para mandar tudo para o lixo. Podem ser úteis, mas não vamos nos enganar. Não vamos achar que é isso que vai fazer aquilo que só Deus pode fazer. Não é. Ninguém fabrica conversões, ninguém fabrica crescimento. É Deus que dá o crescimento. Deus abençoa aquilo que Ele quer e não abençoa aquilo que Ele não quer. E muita coisa é apenas esforço humano, que é muito vistoso, sem dúvida, mas vida. Isso é outra coisa. Aquilo que Deus faz é natural. Diz aqui, nestes versículos, quer o semeador esteja acordado ou a dormir, ela nasce e cresce noite e dia, sem ele saber como isto se passa. Ele não sabe como é que isto se passa. É a própria terra que dá o fruto. É a própria terra que dá o fruto. A coisa acontece ali, no invisível. Aparece primeiro a planta, depois a espiga, mais tarde o grão, e quando a espiga amadurece, começam a ceifar porque chegou o tempo da colheita. Estamos a falar de trigo. Né? E aqui é uma mensagem que nos liberta, irmãos. Não depende de nós. Não é o nosso esforço que produz a magia, o milagre do fruto. Não é o nosso esforço. Nós precisamos de trabalhar, atenção. Não é? Não podemos estar sempre a dormir. Diz aqui que o semeador pode estar acordado ou a dormir. Ele também tem que estar acordado. Nós também temos que estar acordados. Também temos que trabalhar. Mas não é achar que é o nosso trabalho que vai produzir um milagre que só a graça de Deus produz. Não é? Só o amor de Deus é que produz. Só o poder de Deus é que produz. E o reino de Deus tem uma dinâmica própria de crescimento. É sobrenatural. É sobrenatural. Como diz o pastor João Martins, é sobrenaturalmente natural. É uma natureza sobrenatural. As coisas acontecem. E qual é o fruto? Qual é o fruto? Já agora, vida. Como é que essa vida se traduz? Como é que esse fruto se traduz? Essa vida aparece? Como é que ela se parece? Como é que se parece essa vida, esse fruto? Alguém tem alguma ideia? Sim? E como é que isso se vê? Sim, mas como é que se vê? Assim na prática? Sim. Qual é o fruto? Como é que se parece esse fruto? Que ações? Mas quais ações? Desculpe, irmã Maria. Exato. Atitudes. Né? Fruto do Espírito. Né? O fruto do Espírito.
Né? Temos aqui alguns exemplos de formas como o fruto aparece na superfície. Como é que o fruto aparece? O Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio. São frutos da vida do Espírito. Frutos da vida do Espírito. E então, irmãos, nós descansamos. Podemos estar a dormir, podemos acordar, trabalhar, e em todo esse tempo nós podemos estar descansadinhos, que Deus Ele está a trabalhar. Deus está a trabalhar. Não depende de nós, não depende do nosso esforço, não temos que nos matar. Não temos que nos matar. Porque Deus vai produzir. Nós também não somos chamados para ser preguiçosos. Somos chamados para cuidar do que está a acontecer, como um bom agricultor. Mas tendo a noção que não depende de nós. E assim, irmãos, a Igreja Família, que somos nós, a Igreja Família torna-se um espaço de graça, não de pressão. Não é? Aquela pressão. Tem que falar de Jesus, senão vocês têm sangue nas mãos. Não é? Tem que obrigar as pessoas, tem que insistir, até as pessoas receberem, aceitarem. Aquela pressão. Não se pode descansar, porque o reino está aí, é preciso. As pessoas estão aí, estão sem Jesus, e não pode descansar. Temos que fazer atividade. Até morrermos. Até nos matarmos e nos esgotarmos. Não sei se isto é familiar para alguém. Não é? Uma certa cultura de que tudo depende de nós. Se nós não fizermos, Deus, coitado. Deus, coitado. Coitado de Deus sem nós. O que seria de Deus sem nós? Não é? Não conseguia fazer nada. Não é? Se a gente não se esforça, Deus fica encurralado. Deus fica assim, olha, o que é que eu faço agora? Irmãos, é verdade que Deus nos dá responsabilidade. Mas essa responsabilidade termina quando começa a parte de Deus. E a parte de Deus é o milagre da vida que é gerada pela graça. Pelo poder de Deus. Este é o ponto 2. Né? O ponto 2 é que o reino não depende do esforço humano. O reino é de Deus, não depende de nós. E o ponto 3 é que o reino não é avaliado por critérios humanos. A parábola do grão de mostarda. Parábola gira, não é? Interessante. Como é que é esta parábola? Como é que é a parábola do grão de mostarda? Alguém que resume aí. Como é que é a parábola do grão de mostarda? Hã? Uma pequenina, não se vê, e depois fica tão grande, não é, que os pássaros fazem ninhos e etc. Então, como é que o reino começa? Como é que o reino começa? Como é que o reino de Deus começa? Grandes empreendimentos, né? Grandes espetáculos. E como é que começa o reino de Deus? Invisível. Basicamente invisível. Invisível. É tão pequeno que aquilo nem se vê. O reino é humilde. Né? O reino é humilde. O reino começa muito humilde. Como é que Jesus... Estávamos a cantar sobre isso. Como é que Jesus veio? Como é que o reino de Deus veio? Como é que o reino de Deus chegou? Como é que o reino de Deus foi inaugurado? Um bebé completamente indefeso. Num sítio sujo, mal cheiroso. Foi assim que o reino foi inaugurado aqui na Terra. Ninguém dava nada por aquilo. Ninguém dava nada por ele. Ninguém achava que dali ia vir o Salvador da humanidade. Alguém achava isso? Olhando para aquele bebé de uma família que não tinha estatuto nenhum na sociedade. Então o reino de Deus é esta pequena semente, mas com um poder de transformação. É uma semente pequena que produz coisas absolutamente incríveis. Mas tudo começa no silêncio, tudo começa no insignificante, tudo começa no microscópico, no invisível. Tudo começa assim. O nosso grande problema, irmãos, é nós avaliarmos as coisas com a nossa
com os nossos sentidos, com a nossa visão humana. A nossa visão humana, a nossa forma humana de avaliar as coisas, esse é o nosso problema. Porque Deus não avalia como nós. Se nós fizéssemos uma entrevista, não sei se há aqui alguém de recursos humanos, né? Se fizéssemos uma entrevista aos discípulos que Jesus escolheu, aqueles 12, ora bem, vamos avaliar aqui as qualificações desta gente para andar com o Messias e para serem os fundamentos do reino de Deus na Terra. Vamos avaliar. Como é que... Acho que não ficava nenhum mesmo, né? Que competência que eles tinham, né? Um era um... Né? Vários, né? João e Tiago eram os Boanerges, né? Filhos do trovão, né? Eles queriam ir para a violência, né? Um traidor. Um que era cobrador de impostos era um vendido. Né? Alguém que ninguém queria, era distância dele. E etc, etc, etc. Hã? Um era colérico, né? Irmãos, se nós formos avaliar as coisas pela nossa visão, pelos nossos critérios humanos, nós vamos estar a passar completamente ao lado do reino de Deus, do que é o reino de Deus. Não é para olhar assim. A nossa percepção humana, nós valorizamos o visível, valorizamos o grande, valorizamos o bom. Estávamos a falar... Não, eu estava a ouvir isto, não estávamos a falar. Estava a ouvir falar de David, quando David foi escolhido por Deus. O rei David, o mais insignificante deles todos. Não é? Toda a gente achava que era o mais velho, fortalhaço, gigante, não é? Apto. O apto. Mas o escolhido foi o guardador de ovelhas. O minúsculo. Ninguém dava nada por ele. E Deus tem um prazer, irmãos, em confundir a sabedoria daqueles que se acham sábios. Daqueles que avaliam, daqueles que são bons a avaliar com critérios humanos. Deus tem um prazer em fazer isso. Trocar-nos as voltas. As nossas percepções. Nós medimos as coisas pelo tamanho, pela notoriedade, pelo número de seguidores das redes sociais. Né? Nós medimos as coisas assim, mas Deus não mede as coisas assim. Enquanto os impérios daqui da Terra constroem grandes projetos, monumentos megalómanos, com milhões e milhões e milhões de euros e reais e dólares envolvidos ali, Deus faz o quê? Semeia. Deus planta sementes. Coisas pequenas que ninguém vê. Ninguém dá nada por aquilo. Irmãos, e ter Jesus no centro é esvaziar-nos desta nossa atração por coisas que nos enchem o olho. E abraçarmos a invisibilidade do reino. Abraçarmos isto. Abraçar isto. Não é lutar contra isto. Não é lutar contra o pequeno. É abraçar isto. Claro que nós preferimos o grande. Não é? Não preferíamos que em vez de, não sei quantas pessoas estão aqui, em vez de 80 ou 70 ou 60, não, tivessem aqui 300. Não preferíamos isso? Era melhor ter mais gente a ouvir a palavra. Não é? Ter uma família maior. Nós gostávamos. Eu, em vez de ter um Volkswagen Polo, gostava de ter assim um... Qual era? Um Range Rover. Um Tesla. Gostávamos, em vez de ter um T2, ter um T5, não é? Uma mansão com piscina. Não é? Gostávamos. Mas porquê é que Deus, Ele sabe, não é? Ele sabe o que é que nós precisamos. E nós às vezes martirizamos, massacramos, o que é que eu estou a fazer de errado, e etc, etc. O que pode estar errado é o nosso coração. É a única coisa que pode estar errado. Se o nosso coração não está no sítio certo, se Jesus não é o centro das coisas que fazemos e da forma como vivemos, aí estamos errados. Agora, não é
Não são as nossas estratégias que estão erradas, as nossas metodologias estão erradas, as nossas técnicas estão erradas. Temos que importar aí temos que ir buscar assim um expert do crescimento da igreja para nos ajudar a perceber o que é que nós estamos a fazer errado, para termos uma igreja muito grande e crescemos muito. Irmãos, não há mal com igrejas grandes, não há mesmo. Mas não é isso que nos deve mover. Percebem? Não é isso que nos deve mover. Porque o reino de Deus não é assim. Não é? O reino de Deus são sementes a gerar vida. Vamos gerar vida, o que nós temos aqui, vamos gerar vida. E Deus há de dar o crescimento. No tempo dele, da forma dele. Irmãos, cada um faz o que pode diante de Deus. Mais uma vez, irmãos, trabalhar e descansar e confiar. É isso, temos de trabalhar sem nos matarmos, porque o descanso também é importante. Trabalhar no reino de Deus não é andar cheio de ansiedade a tentar fazer tudo e mais alguma coisa, a passar dos limites do razoável, né? sem ter tempo de qualidade com a família, sem ter tempo de qualidade de descanso, sem ter férias. Não, isso não é o reino de Deus. Isso não é o reino de Deus. Podem ter a certeza. Trabalhamos, mas também descansamos. E depois confiamos. Quer estejamos acordados, quer a dormir, a semente vai brotar. E na família de famílias de Jesus, o espaço é aberto para o que ainda está a germinar. O que ainda está a germinar, a gente deixa germinar. Vocês já viram alguma planta a dar fruto por pressão? Eu já dei esse exemplo aqui, não é? Não há aqui plantas nenhumas, não é? Não temos planta. Mas se plantamos alguma coisa, quem é que tem plantas em casa? Alguém cultiva alguma coisa em casa? O que é, irmã Maria? Pencas e alface em casa. Não é? E quando semeia, aquilo demora um bocadinho a crescer, não é? Mas se a irmã Maria estiver lá a dizer, cresce, pá! Não é mais rápido assim? Não? E se a irmã Maria for lá a tentar puxar aquilo? Mas vai cuidar, vai tirar os bichos. Vai tirar os bichos, vai tirar as ervas daninhas, isso é preciso. Mas não é a pressão que vai fazer aquilo crescer mais depressa. Aquilo cresce no tempo que tem que crescer. Mais nada. E temos de ter esse espaço aberto para o que ainda está a germinar, para o fruto que está ali. Temos calma. Quem dá o crescimento é Deus. É Deus que determina o tempo de semear, o ritmo de crescimento, o momento da colheita. Deus é que conhece a terra. Deus sabe quão fértil é a terra. Nós não temos que andar ali a tentar mudar a terra. Nós podemos tentar ajudar. Né? Mas, no fim, cada um é responsável pela sua terra. Eu não sou responsável pela terra do Tom, não sou responsável pela terra do Sandro, não sou responsável pela terra deles. No fim, cada um vai ter que dar contas a Deus do tipo de terra que escolheu ter no seu coração. Vai ter que dar contas a Deus e nós cabe-nos acompanhar, acolher, ensinar, corrigir, confiar, tudo aquilo que Deus nos chama para fazer. Conclusão, para terminarmos, a hora já vai adiantada. Faltam aqui uns versículos no meio, não sei se repararam, não é, que eu deixei para o fim. Porque esses versículos estão aqui para nos ajudar a entender algumas coisas. Como é que é este reino? No versículo 21, este reino é um reino de graça e de verdade. Haverá alguém que acenda um candeeiro? Perguntou Jesus. E o ponha debaixo de uma caixa ou debaixo da cama? Não ponha antes num lugar que ilumine bem. A luz representa a verdade. Alguma coisa que está em trevas não é conhecida, não está a ser revelada. Não é? E as trevas alimentam a mentira. Não é? O que vem à luz é o que é revelado. A verdade vem sempre à luz. E ninguém põe um candeeiro debaixo de uma caixa. Põe-se um candeeiro num sítio onde toda a gente possa ver. E é isso. É isso que Deus está a fazer. Deus está a trazer tudo à luz. Deus está a trazer tudo à luz. A nossa vida, os nossos recantos, Deus está a trazer tudo à luz. E nós somos responsáveis por iluminar, por trazer à luz. Nós somos responsáveis por ser a luz. A luz que revela a verdade de Jesus. Nós temos essa responsabilidade de revelar a verdade de Jesus.
sermos luz, trazermos luz às trevas. Isto é muito profundo, irmãos. Eu não sei se nós temos a noção do que isso significa. Nós não somos chamados para conviver pacificamente com as trevas, cada um no seu sítio e tal. Também não somos chamados... também não somos nós que vamos eliminar as trevas, mais uma vez, através de métodos humanos. Isso também não vai funcionar. Há uma parte no debate político, uma parte que até muitas vezes tem cristãos que acham que por causa dos valores cristãos em ação na política, vamos acabar com as trevas. Não vai acontecer. Não vai. Okay? As trevas não é essa a receita para acabar com as trevas. O que acaba com as trevas é a luz de Jesus a brilhar naqueles que são luz. E a luz de Jesus atua pelo amor. Pelo amor. Pelo amor. E é por isso que Jesus fala aqui da forma como nós interagimos com os outros. A medida com que julgarem os outros será a mesma que se há de usar convosco e até com mais rigor. Então, o julgar, este julgar não é o caminho. A igreja não é um tribunal. A igreja não é um tribunal. A família não é um tribunal. E Jesus está a falar de julgar como condenação. Como condenação. Agora, quem julga é o rei. Este rei também é juiz. Este rei acumula várias funções. Este rei é juiz, e ele vai julgar. Ele vai condenar e vai... assim, diz a palavra que quem não crê já está condenado. Portanto, já está. A sentença já está dada. Quem tem Jesus não vai ser condenado, porque Jesus já pagou o preço na cruz por todas as falhas e erros e pecados. Só temos que receber Jesus e estamos livres da condenação. Mas a nós, o que é que nos cabe fazer? Discernir, cuidar, com sabedoria. Nós temos que cuidar do solo. Nós não podemos conviver pacificamente com ervas daninhas, com bichos, não é? Nós não podemos conviver com o inimigo, não é? Tranquilamente arrebentar com o nosso jardim. Não podemos. Não é? Temos que cuidar do nosso jardim, do nosso campo, da nossa horta, não é? Do nosso quintal. Mas na família faz-se em amor. Em amor. O amor não julga, mas analisa. O amor não aponta o dedo, mas também não branqueia. Também não faz de conta que está tudo bem quando não está. Isso também não é amor. O amor não fecha os olhos. Não é? O amor não fecha os olhos. O amor lida com as coisas. Porquê? Porque é amor. O amor, quando amamos o jardim, não deixamos os bichos tomarem conta daquilo tudo, nem as ervas daninhas invadirem aquilo tudo. Isso mostra que a gente não ama aquilo. Não amamos aquilo o suficiente para cuidar. E no reino de Deus, a graça e a verdade caminham juntas, ou seja, é o amor. Né? O amor, a graça e a verdade fazem parte do pacote que é o amor. Né? Por isso é que diz lá em João 1,14 que Jesus veio cheio de graça e de verdade. Ele é o equilíbrio entre a graça e a verdade. E quando há graça e verdade, não há condenação. Mas há restauração. Há restauração. A igreja não é um tribunal, é família. Né? Na família, quando acontece alguma coisa errada, quando alguém faz alguma coisa mal, o que é que a família faz? Uma família saudável, obviamente. O que é que é suposto a família fazer? É suposto a família cuidar, corrigir, dizer que não é assim, disciplinar, não é? E amar, e acolher, e sentar à mesa. Sentar à mesa. Não é? Ou alguém expulsa o filho da mesa quando o filho se porta mal. Mas também não se faz de conta que está tudo bem quando não está. Não é?
Isso é família. Isso é família. Graça e verdade. Graça e verdade. E que o chamado de Jesus é claro. Nós não vamos encaixar o reino de Deus, tentar encaixar Jesus nas nossas estruturas humanas. Nós é que temos de nos encaixar no reino dele. Né? E estes 3 pontos. Temos que nos encaixar nisto. Nós, não é ele que se vai encaixar nas nossas ideias e estruturas. Não, nós é que temos que nos encaixar. Se quisermos. Se quisermos. Se não quisermos, temos essa liberdade. Nós temos que nos encaixar. Temos que ser moldados e para nos encaixarmos temos que ser moldados. Não é? Porque nós não estamos já no molde certo. Não é? Nós, para nos encaixarmos no reino, nós temos que ser moldados. Deus tem que trabalhar em tudo aquilo que está aqui, que é totalmente, que não tem nada a ver com o reino. Precisa de ser transformado, precisa de ser moldado, precisa de ser trabalhado. E este é o nosso chamado, irmãos. Acolher o reino de Deus e o reino de Deus transformar a nossa vida. Amém? Dar fruto na nossa vida. E vamos orar por isso. Amém? Estes 3 pontos, irmãos, toda a gente ouve. Toda a gente tem oportunidade. Nem toda a gente recebe. Não depende do nosso esforço e não deve ser avaliado com os nossos critérios humanos. Daí que isto é tão... Há coisas aqui tão contrárias às nossas tendências naturais. Nós temos que perceber que não podemos ir atrás dos nossos instintos, não podemos ir atrás dos nossos devaneios, não podemos ir atrás daquilo que para nós é lógico. Temos que questionar tudo. Vamos ficar de pé. Jesus disse a Pilatos que o reino dele não era deste mundo. E não é mesmo. O reino de Deus não é mesmo deste mundo. É de outra categoria, é de outra ordem. É o reino dos céus. O reino dos céus. É de outra dimensão. Queremos entrar nessa dimensão. Queremos viver nessa dimensão. Na dimensão dos céus. Queremos que a vontade de Deus se faça aqui na terra como é feita nos céus. Nós temos que estar preparados para ser desafiados, para ser moldados. Temos que estar preparados para sermos mansos. Temos que estar preparados para Deus nos interromper, para Deus nos corrigir, para Deus nos enviar noutra direção que nós não contávamos. Não podemos achar que somos os donos da verdade. Não podemos achar que já está tudo bem, que já não há nada para fazer, já não há nada para trabalhar, que já... Não podemos, irmãos. Deus tem sempre mais para fazer. Mais e mais e mais. Gostava que fechássemos os olhos e pensássemos em alguma coisa que Deus esteja a fazer na nossa... O que é que Deus está a fazer? Irmãos, e não vamos pensar que se Deus está-nos a dar mais... Se Deus está-nos a melhorar a nossa vida financeira, ou se Deus está-nos a dar um carro novo, ou se nos está a dar... vamos pensar no nosso coração. Vamos pensar o que é que Deus está a fazer, o que é que Deus está a frutificar, o que é que está a frutificar, o que é que está a germinar. O que é que Deus está a fazer no nosso coração, o que é que Deus está a fazer de novo. Vamos tirar alguns segundos. Quem quiser fechar os olhos pode fazê-lo. Não é obrigatório. Mas vamos ter esse momento para nos concentrarmos e fazermos esta análise, este exame. O que é que Deus está a fazer no meu coração de novo? Onde é que o reino de Deus está a frutificar na minha vida?
Pai, nós entendemos melhor este mistério que Tu enviaste o Teu Filho para nos revelar. Obrigado porque nós olhamos para Jesus e vemos o mistério do Reino de Deus revelado. Obrigado porque Tu nos vais tirando os véus que nos tapam o entendimento. Ajuda-nos somente a sermos solos férteis para a Tua palavra germinar e dar fruto, gerar vida, e que nós possamos ser vida na vida uns dos outros, ser fruto e gerar fruto na vida uns dos outros e na vida de toda a gente com quem nós contactamos. Pai, dá-nos a cada dia a consciência da nossa tarefa, da nossa missão aqui. Não é forçar opiniões, não é forçar transformações, não é forçar mudanças. É espalhar o Teu amor com graça e verdade, mas sempre respeitando o solo de cada um. Ajuda-nos a descansar também e a entender que Tu estás a trabalhar, Deus, e que Tu és o agricultor. Tu és o agricultor supremo. E és um agricultor que, ao mesmo tempo, é a semente, ao mesmo tempo, é o que opera o fruto, o crescimento. E queremos depender de Ti no nosso agir, no nosso planear, no nosso caminhar. Ajuda-nos a expressar o reino de Deus aqui nesta terra como Jesus expressou. E perdoa-nos, Deus, quando estamos mais interessados nos nossos próprios reinos do que em trazer o Teu reino, o fruto do Teu reino, para aqueles que nos rodeiam. Pai, nós entregamos a Ti a nossa vida, dependemos de Ti e pedimos que Tu operes milagres, que milagres nos solos de cada coração, dos que estão aqui, dos que hão de vir e dos que estão lá fora nos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos.